Antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar começar, mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram durante a construção dos estádios. 6.500. Para ter noção da escala, é como se uma cidade inteira tivesse sido apagada do mapa. A FIFA realizou a Copa. Os jogos aconteceram. Os estádios receberam aplausos. E quando um funcionário do Catar foi perguntado sobre as mortes, ele respondeu: a morte é uma parte natural da vida. Mas o Catar não é o começo dessa história, é apenas o capítulo mais recente. Esse dossiê abre os arquivos que a FIFA prefere que permaneçam fechados. O número de 6.500 mortes foi investigado e publicado pelo jornal The Guardian em 2021. Um ano antes da Copa. O jornal cruzou dados de mortalidade de Nepal, Bangladesh, Índia, Paquistão e Sri Lanka, os principais países de origem dos trabalhadores migrantes. A FIFA contestou o número, o Catar contestou o número, mas nunca apresentou um número alternativo verificável. O que foi confirmado, trabalhadores viviam em condições degradantes, recebiam salários abaixo do prometido, tinham passaportes confiscados para impedir que saíssem do país, uma prática chamada de sistema kafala, proibida internacionalmente. Um trabalhador filipino morreu durante a Copa enquanto consertava luzes num estacionamento de campo de treinamento. O chefe executivo da Copa no Catar comentou o caso ao vivo. A resposta dele foi: a morte é uma parte natural da vida. A Copa foi realizada, os troféus foram entregues e os estádios já estão sendo demolidos. Volta para 1954. Copa do Mundo na Suíça. Brasil e Hungria se enfrentaram nas quartas de final. A Hungria era considerada a melhor seleção do mundo naquele momento. Tinham vencido os últimos 28 jogos seguidos. O score terminou em 4-2 para a Hungria, mas o placar não conta nem metade da história. Durante os 90 minutos, houve 3 expulsões, socos, chutes em jogadores já caídos e um árbitro que perdeu completamente o controle da situação. Depois do jogo, os jogadores continuaram dentro dos vestiários. Socos, garrafas arremessadas. Um jogador húngaro teve o rosto cortado por uma chuteira voadora. A situação se tornou um caso diplomático entre Brasil e Hungria. O árbitro inglês Arthur Ellis, que em 2090 se tornaria jurado do programa culinário MasterChef, disse que foi o jogo mais violento que arbitrou em toda a sua carreira. A FIFA abriu um processo, multou jogadores de ambos os lados e encerrou o assunto. Ficou conhecida como a Batalha de Berna, um dos episódios mais violentos da história do futebol, que aconteceu numa Copa do Mundo. A história da Batalha de Berna tem uma segunda parte que quase ninguém conta. Entre os narradores que ficaram completamente fora de controle durante o jogo, estava um narrador radialista brasileiro. Depois do 4º gol húngaro, ele perdeu a cabeça no microfone, acusou o árbitro inglês de roubo, chamou a FIFA de camarilha de ladrões e, depois do jogo, invadiu o campo para agredir um ministro húngaro. A FIFA ficou furiosa. A punição foi imediata. Ele foi banido da FIFA e o Brasil ficou sem árbitros na Copa de 1958. Detalhe: o Brasil ganhou a Copa de 1958 mesmo assim. Pelé com 17 anos, primeiro título mundial. Mas a história desse narrador perdido de raiva no microfone quase comprometeu o maior torneio da história do país. Tudo por causa de uma Copa do Mundo. Copa de 1994, Estados Unidos. A Colômbia era considerada uma das seleções favoritas ao título. O técnico da seleção americana havia dito publicamente que a Colômbia podia ganhar a Copa. No segundo jogo da fase de grupos, contra os Estados Unidos, o zagueiro colombiano Andrés Escobar desviou a bola para o seu próprio gol. Um gol contra que selou a eliminação da Colômbia. 10 dias depois de voltar para casa,
Andrés Escobar foi assassinado em um estacionamento em Medellín. Ele tinha 27 anos. Era um dos jogadores mais respeitados do país. Havia jogado na Copa com o máximo de profissionalismo. Os assassinos gritaram "gol" a cada disparo. O crime foi ligado ao narcotráfico colombiano, que havia apostado grandes somas na Colômbia para avançar na Copa. A eliminação custou fortunas, e alguém decidiu cobrar a conta de Escobar. A FIFA fez um minuto de silêncio, e a Copa continuou. Esses casos não são coincidências isoladas. São parte de um padrão que se repete há décadas. A Copa do Mundo acontece, as tragédias acontecem junto, e a FIFA gerencia a narrativa para que nada interfira no produto. Em 2022, a FIFA proibiu os capitães europeus de usar a braçadeira One Love a apoio à comunidade LGBT no Catar, um país onde homossexualidade é crime. Ameaçou punição esportiva imediata. Os jogadores cederam. Mas quando o assunto eram os 6.500 trabalhadores mortos, a resposta oficial foi que a morte é uma parte natural da vida. Isso diz muito sobre as prioridades de quem organiza o maior evento esportivo do planeta. Em 2026, a Copa acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. O maior torneio da história, com 48 seleções e 104 jogos. Os arquivos estão abertos. A história está disponível para quem quiser ler. O que você faz com ela é sua escolha. Esse dossiê cobriu apenas 4 casos. Existem outros, muitos outros, de Copas que aconteceram sob ditaduras, de jogadores que desapareceram, de partidas que foram decididas antes de começar. Cada Copa do Mundo carrega histórias que não aparecem nas transmissões oficiais. Se você quer que esses arquivos continuem sendo abertos, você já sabe o que fazer. E comenta aqui qual dessas histórias te impactou mais, porque o próximo dossiê começa pelos seus comentários.